Oi, pessoal, tô só escrevendo aqui o tema da live. A gente tava lá pelo Instagram da Padre. Ih, meu Deus. Será que vai? Da Padre. E o meu Instagram Oi, tá com algum problema. Oi. que Instagram louco esse. Mas Coloca o naquele dia acento, deu certo, a- né? coloca o acento no E do Médici, Não, sem acento. sem acento. Medici. Ok. Para fixar, quando você fizer uma outra live com alguém, você segura o dedinho, deixa o dedinho no comentário depois que você comenta, que você clica uma vez e ele fala fixar comentário. Ai, tem jeito. Ai, são coisas que a gente vai aprendendo, né? É. E aí? Gente, Hoje é um tema complicado, hein? pois é. Aí o que eu queria propor? Eu queria propor para você tirar os comentários, mas aí você vai ter que ficar atento, porque eu estava aqui já com um bloquinho de notas para pegar as perguntas. Então, vou pedir uma caneta e um papel aqui para meu assistente. A gente vai tirar Samuel, os comentários. pega uma caneta e um papel, por favor. Meu mais velho. Por Deixa eu quê? ver aqui, né? Porque como vai ter muito comentário, aí a gente fica perdido, né? O que o pessoal pode fazer também é botar a pergunta na caixinha. Tem uma Isso, caixinha com uma isso, interrogação aqui que aí a gente pode jogar a pergunta. isso, Obrigado. isso mesmo. Ai, Pronto. ai. Bom, Então vamos lá. Eu também tenho uma assistente aqui. Ei, pronto. Começou, gente. Vamos começar. Não, tem Hoje problema. vai. Não tem problema atrasar, a gente está aí com 66 pessoas, porque daqui a gente vai contar uma hora, não é de 9 às 10, né? A partir de agora a gente conta uma hora. A partir de agora a gente conta uma hora. E aí é o seguinte: a gente hoje vai falar sobre. Eu chamo Caterina, e vocês aí no Brasil chamam Catarina de Medici, que eu, sinceramente, eu não sei por que é que emite tanta confusão nessa Caterina, porque, coitada, foi uma pessoa que sofreu muito, né? E que fez as outras pessoas sofrerem bem, enfim. Mas ficou um personagem Em francês, imaginário. Catherine, né? Em francês, mas aí a gente vai falar. Quando eu precisar falar francês, você fala por mim, tá? Eu Tá. não quero passar vergonha. Bem, gente, Caterina, ela nasce França, só que ela nasce filha do Lourenço de Urbino e da Madeleine de la Tour. O que acontece com os dois? Eles morrem, e eles morrem porque eles já estavam doentes. Enfim, Lourenço, Duca de Urbino, deveria ter sido Duque de Florença, foi Duque de Urbino, e aí eles tiveram a Caterina e eles já estavam ruins, e aí também, devido ao parto, foram duas pessoas que morreram muito jovens, né? E o Lourenço Duca de Urbino, quem fez o túmulo dele foi Michelangelo, na Sacrestia Nova, que é um pedaço de Florença que quase ninguém conhece, e que é uma das coisas mais lindas de Florença, é essa sacrestia onde Lourenço Duca de Urbino está enterrado. E o A que é noite e o dia e o amanhã. é interessante só falar rapidinho que a mãe dela, né, que era chamada de Condessa de Bolonha, ela já vinha de uma tradicional família francesa, né? Isso também foi importante quando ela vai casar Sim, depois, mais à frente, né? isso. Mas assim, a mãe dela foi bem tratada aqui, mas a Caterina não foi bem tratada aí. Enfim, porque depois a gente conta. Vamos falar. E aí, essa menina fica órfã,
Mas ela tem uma família grande, Medici, e uma família que vai tomar conta dela. Inclusive, quando ela nasce, a gente está com o Papa Leão X, primeiro Papa Medici, e ela vai ser a primeira rainha Medici, de uma família que começou do nada e conseguiu, durante 400 anos, ser a família mais rica do mundo. E aí ela nasce justamente nesse período, ela nasce em 1519. Então, ano passado, eu fui para aí por causa do nosso Leonardo da Vinci, mas a Caterina também estava fazendo 500 anos de morte. A De Caterina nascimento. de nascimento, a Caterina e o Cosimo I. Então, eram três comemorações ano passado, É, no mesmo ano. né? No mesmo ano. E aí, gente, ela vai morar, ela vai para Roma. Por quê? Porque ela vai ser criada por Clarice Orsini, que casou-se também com o Medici, porque em Florença estava tendo uma rebelião contra os Medici. Então, a família aristocrata, principalmente dos Capone, eles foram dominar a República. E aí veio também o primo da Caterina, Lorenzo, que não era nada gente boa. E aí ela foi para Roma, veio para Florença, só que ela já estava prometida, né, para o Henrique II. Quando ela já estava prometida, tanto que ela casou com 14 anos. E nesse intervalo de tempo, nesses 14 anos poucos dela em Florença e em Roma, aconteceu o saco de Roma, que foi simplesmente Roma ficou arrasada, derrubada, justamente pelos franceses. E o tio dela, Clemente VII, que era outro já papa, se for o segundo papa de Casa Médici, traz ela para, manda ela vir para Florença, só que para não estuprarem ela ou para não matarem ela, porque ela era muito importante, imagina, eles apostavam muito nela. Ela morou dentro dos monastérios, né? Principalmente dos monastérios dominicanos. Eu tinha lido que nessa época pensaram justamente nisso, em amarrar ela nas muralhas da cidade e deixar ela para as pessoas estuprarem, né? Que loucura. Sim, sim, sim. Por quê? Porque nessa época os Médici estavam em baixa. Então, assim, tinham épocas que eles eram altíssimos, como Lourenço Magnífico, e tinha épocas que eles saíam para poder não serem mortos, né? E essa época era justamente uma época muito ruim para os Médici. Mas só que como ela foi educada por essas freiras, e as freiras tinham acesso aos livros, ela sabia, ela já chegou falando francês perfeitamente, né, com Henrique II, e ela foi com muita coisa daqui, né? Mas assim, eu já fiz o IGTV sobre ela e eu fiz uma pesquisa mais psicológica de quem é a Caterina. A Caterina, ela não teve amor de pai e mãe. A Caterina tinha tudo, mas ela não tinha nada. Ela era uma menina que não podia brincar, que não podia fazer nada. Ela simplesmente era destinada para... Imagina, tu ser destinada para ser mulher de um rei, crescer sem ninguém, né? Teu pai nem tua mãe, e crescer com as tias que também tinham filhos. Então, assim, ela foi criada muito, muito católica, né? Por isso aqui vai incidir lá no dia de São Bartolomeu, lá nas mortes de São Bartolomeu, porque ela era muito católica, né? E ela era Médici, então tinha acesso a todos os manuais de alquimia, também. E diz a lenda, mas ninguém sabe se é verdade ou se não é, que ela era amiga de Nostradamus, né? Mas também isso faz parte de uma lenda, não sei. Aqui é legal porque Padrinha é especialista na Itália, né? E é o início da vida dela e, claro, estudou a vida dela toda, mas aí depois ela vem para a França e também eu posso bater essa bola contigo. Aqui eles falam, por isso que eu brinquei até no Stories, né? Bruxa ou, sei lá, ou heroína. Porque aqui dizem que o bruxo oficial dela era Nostradamus, né? E aqui a gente vai falar aí ao longo da história, a gente tem várias previsões do Nostradamus que caem certinho com a vida dela e
com a morte do marido e outras coisas. Então, aqui eles acreditam bastante nessa tese de bruxaria e de acreditar nesse cara, né? Mas vamos lá. Quer continuar? E aí ela casa, coitada, casa em Marcília e vai para Paris. Marcília, né? é Marseille aqui ou Marselha no Brasil? É o sul da França. Ela vai casar Marcília é italiano. Perto da fronteira com a Itália, né? E aí, gente, ela chega em Paris, casada, só que aí ela tem que conviver com a Diana de... Poitiers. Como é que se chama? Mas isso, Poitiers, isso é interessante, né? Porque a gente vai falando, Henrique II tinha 19 anos e a Diana tinha 38 anos. Ela tinha 19 anos, o dobro da idade do Henrique II, né? E Catarina teve que aceitar, né? Ela já estava lá quando ela chegou, né? Ela já estava lá. Então, Catarina chega, demora muito para ter filhos, para engravidar. E aí é onde entra o Nostradamus ou o médico, porque nos catálogos históricos diz que o médico visitou, seja Henrique II, seja Catarina, fez uma operação e conseguiu... Exatamente, e conseguiu que ela tivesse filhos. Já a lenda do Nostradamus diz que ela tinha que botar xixi e cocô de vaca, não sei o que, enfim. Jumento, tem várias simpatias, né? Que dizem que ele receitou para ela. E é interessante porque também dizem, voltando na Diana, que ela que tirou a virgindade do menino, né? E, claro, ele apaixonou por ela, o resto da vida dela ela teve ao lado dele, né? Até a morte dele. Inclusive, enfim, mas aí eles conseguem ter ainda 10 filhos e Catarina tendo que conviver com Diana, porque Diana era a primeira mulher e Catarina era como se fosse Diana a primeira mulher e Catarina a segunda, não o contrário. Por quê? Porque Diana era francesa e Diana já estava lá antes dela chegar, né? E Catarina caiu de gaiata numa corte que era toda francesa e ela era estrangeira, tanto que apelidaram ela a estrangeira. Mas ela era muito querida pelo Francisco I, né? Sim. Francisco I. E é interessante falar isso porque quando a gente pensa na capital da França, sempre associa a Paris. Mas essa era uma época que toda a monarquia, toda a nobreza, que é o início do século XVI, tinha mudado o eixo para o Vale do Loire, onde a gente foi e fez o passeio, né? Porque estava longe da fronteira com a Inglaterra, longe do norte da França e se sentiam muito mais seguros. Então, lá tem 3.300 castelos naquela região. E Catarina vem de uma grande cidade que ela morava em Florença e Roma, e era o que ela convivia, e o auge da civilização, a modernidade, e foi para um lugar que era no meio do mato, né? A gente também tem que pensar nisso, porque o Vale do Loire é o melhor local de caça até hoje da Europa, e naquela época era só mato. Então tinha o castelo, mas não tinha cidade, não tinha civilização, né? E isso também influencia muito na vida dela e no relacionamento dela com a corte. E o que é interessante, você estava falando, eles tiveram 10 filhos e ela ainda cria uma menina chamada Maria, né? Que veio da Inglaterra prometida por um filho dela, né? Então ela ainda teve esse papel de mãe adotiva, né? Você está tentando ver as perguntas? Não, eu tô avisando pro pessoal que não tá me achando. Acho que travou, hein? Nossas lives nunca travaram. Bem, eu vou continuar falando aqui. Acho que vocês estão me ouvindo, porque eu estou me vendo e estou me ouvindo, né? A Padria travou. Voltou? Ok, voltei. Ah, tá. Então, o que a gente estava falando é que eles estavam no Vale do Loire, né? E uma grande questão sobre o Nostradamus, que a gente estava falando antes, é que vão avaliar uma previsão dele e ele fala: uma Médici será rainha da França
terá 3 filhos reis, e isso vai acontecer com Catarina, né? E uma filha rainha, né? E isso tudo acontece na vida de Catarina. E vai, claro, aumentando a fama de Nostradamus. E você tinha falado, Francisco I, que era um rei muito poderoso, que tinha ido para uma guerra de religião na Itália, né? A guerra entre os católicos e os protestantes, que a gente vai falar bastante ao longo da live, por causa dessa rivalidade, que na França a gente estuda, né? São os huguenotes. É muito importante falar isso, porque a gente lembra desse nome de estudar no segundo grau, e estudar para o vestibular, mas a gente não fica fixado. Os huguenotes na França nada mais eram do que os protestantes. E essa rivalidade vai perdurar o reinado todo de Catarina e depois com o genro dela, que a gente vai falar também um pouquinho dele, que ele é muito importante, que é o Henrique II da França e era o Henrique III de Navarra, mas já vamos chegar lá. E aí ela chega dessa Roma e dessa Florença super moderna. Imagina aí uma menina saindo de Nova York e indo para o interior do Ceará. É mais ou menos isso. Né? Então, assim, essa menina, o que é que ela leva? Ela, sabendo disso, que ela tinha que conviver com essa amante, que ela tinha que conviver com essa corte, que era totalmente francesa e ela era estrangeira, o que que ela fez? Ela saiu daqui cheia de gente dela, que ela pudesse confiar, que ela pudesse falar o italiano e que ela pudesse comer também coisas italianas nessa terra do nada onde ela estava indo, né? Ela era acostumada a andar de sapato alto, né? Porque foi ela que inventou para ser maior, porque ela era pequenininha, não era alta. E aí ela inventa de usar o sapato alto. Ela inventa... Sabe o que foi que ela inventou? Ela inventou a calcinha. Foi Caterina. O corpete, para diminuir a cintura. A sopa de cebola, que já tinha aqui, que ela levou para aí. Que aqui se chamava carabaça. E aí, daí nasce a soupe de oignon. É muito famosa, né? Até. E aqui ainda hoje tem um prato que se chama tibrel, que o que é? O fígado da galinha com o estômago da galinha, com aquela crista do galo, tudo junto, que ela adorava. Ainda existe esse prato aqui. E ela leva os cozinheiros dela para fazer esse prato na França. E diz que ela passou muitas vezes muito mal porque ela adorava esse prato, enfim. E o pato com romã, que aí vira a ânatra com a laranja. E só complementando o que você tinha falado, e ela vem para o Vale do Loire, né, para essa região que você comparou com o interior do Ceará, já depois de Leonardo ter feito várias melhorias, várias reformas, né? Então, mesmo assim, ainda era muito precário. E sofre bastante com isso. Sim. E leva também... peraí, o perfume, né? Que até hoje se vende numa farmácia super famosa daqui, que eu particularmente não gosto, mas assim, engraçado que a gente sente o cheiro do passado. Quando a gente sente o cheiro do perfume parece que a gente está realmente no século XVI. E outra coisa que eu anotei foi se lavar com água e sabão. Sabão mesmo, em barra. E o gelato, que ela leva daqui para aí. Né? Mas assim, imaginem, não porque porque aqui, gente, já tinham passado... Aqui a gente estava no auge do Renascimento. Vocês têm que ver que isso aqui a gente está falando no século XVI, foi o auge, foi o século de luz, do iluminismo de Florença. Então, realmente, ela estava saindo de uma megalópole, uma metrópole, indo para o interior do nada. Do nada, porque literalmente do nada. E aí... Outra coisa que levou foi o garfo daqui para aí também.
Ela revolucionou a sociedade francesa. Mas o que é interessante, e foi uma grande questão de ciúme, foi o castelo que a gente vai na próxima vez, que é o castelo de Chenonceau. Porque Francisco I tinha encomendado esse castelo todo. Na verdade, já tinha um pequeno castelo, ele fez uma grande inovação lá, só que ele não vai aproveitar, ele vai falecer, e o filho dele, Henrique II, Catarina queria muito esse castelo e ele dá para Diana. E depois, quando ele falece, que a gente já vai falar disso, ela expulsa Diana do castelo, toma as joias de Diana e pede para acabar com tudo, de todas as inovações que ela tinha pedido para o castelo e para ela não ter as lembranças da amante naquele castelo com o ex-marido, né? Isso aí é interessante também. Mas assim, eu até penso que ela foi até muito boazinha com Diana, né? Porque ela poderia ter esquartejado Diana e ter colocado em todos. Não, então, Diana era uma conselheira dela, né? Acabou ficando, entre aspas, como uma conselheira e incentivava muito ele a tentar ter herdeiros, porque aquela fase que você falou que eles não tinham herdeiros e ele estava ficando preocupado com a hereditariedade, a Diana incentivava ele a ele tentar, a ele buscar o que estava acontecendo. E foi uma mulher muito importante na vida de Catarina também, né? E a gente tem que entender que era Muito uma coisa normal. Muito inteligente também. Ela ajudou demais. E sabia da sua posição e não disputava. Foi uma mulher fundamental na vida do reinado, né? Tanto do rei quanto da rainha e dos príncipes que vieram. Porque vivia todo mundo junto, né? E ela, não sei se eu comentei no dia que a gente foi ao Vale do Luar, ela deu um castelo na região do Luar para a própria Diana, né? Ela tirou daquele castelo porque ela queria aquele castelo para ela, mas ela não desgraçou a mulher, como você falou, foi muito bondosa até, né? Se fosse uma mulher vingativa, né, teria matado ela. Teria, sim. E aí, gente, Henrique II morre num jogo, porque eles viviam fazendo os jogos viviam os cavalos, e aí tinham as lanças, e aí ele morreu na hora. No Brasil a gente chama de Batalha da Justa. A gente vê nos filmes e nas novelas de época, um jogo, era uma festa, tá, gente? Não era uma batalha. Ele já tinha competido com 2 caras e vencido. Ele era competitivo, aficionado por esse jogo e pelos esportes. E aí ele perde para o terceiro cara e ele insiste em ter uma revanche. E na revanche que vai acontecer a tragédia e que Nostradamus falou. É interessante falar da previsão antes, porque Nostradamus falou assim: o leão será ferido no olho, padecerá por 10 dias e morrerá. E ninguém sabia quem era o leão, o que era. E quando ele tá na batalha, o cara atinge o peito dele e a lança, ela se quebra. E aí perfura o rosto e o cérebro dele em 5 regiões. Só que uma das lanças pior, uma das farpas, vamos dizer assim, entra no olho dele, né? E aí aquilo infecciona e por 10 dias realmente ele vai padecer. E coincidentemente, ou não, né, para quem acredita nas previsões, o Henrique II tinha escolhido o leão para representá-lo. O pai dele, Francisco I, escolheu a salamandra, né? Cada rei francês escolhia um animal. E eles já vão lá e olham, caramba, o bruxo falou isso tudo aí, né? E é mais uma previsão desse bruxo. E eu não sei se falam muito aí na Itália, mas dizem que ele fazia poções para ela poder conspirar e matar pessoas, né? Tem essas coisas que falam por aqui, né? Tem essas coisas também que falam por aqui. Bem, se existiu ou não, se foi ou não, a gente não, né, não... Bem, para quem acredita, ok, mas para quem é baseado na história, nos livros... Bem, enfim, não vamos entrar nesse assunto. E aí, quando Henrique II morre, Caterina decide se vestir de preto. E aí onde ela começa a ser a chata, a nojenta, a malvada, porque ela diz, não vou mais me vestir com cores.
E é interessante porque nesse castelo que eu quero levar vocês na próxima, tem um quarto todo preto. Porque depois de Catarina, uma outra rainha francesa, lembrando desse estigma e dessa fama de Catarina, ela faz um luto às avessas. É muito interessante. Ela se veste toda de branco e o quarto era todo preto, sabe? Então era um luto ao contrário. E é bem sombrio, assim, o quarto. É interessante essa que você falou sobre isso e lembrou. E aí, o que que acontece? Quando o Henrique II morre, quem tem que assumir é um dos filhos da Caterina. Só que ele não tinha idade Tinha para ser 9 rei, anos. Carlos né? IX. O que que acontece? Ela vai ser rainha regente, Isso. né? Começa a Porque regente. na rainha regente. Aí ele morre e aí ela vai um ano outra vez ser rainha regente. Então ela Morre, foi. morre com. Acho que o menino vai morrer com 25 anos, se eu não me engano. Eu não, acho que é isso. E aí ela novamente vai ser rainha regente. Então ela assim, é muita responsabilidade. Vamos conversar estreita. É muita responsabilidade para uma só mulher que não era querida do povo, né? E que mostrou toda a sua habilidade quando começa essa regência, né? Porque muita gente diz que se não fosse Catarina, a dinastia dos Valois, né, que é a dinastia do marido dela e é o nome que ela ganha quando vem para a França, se escreve Valois, Valois. Ela só perdura, vamos dizer assim, por causa da habilidade política de Catarina, né? Por E isso, quê? Mas por quê? o que? Não Porque sei. ela era Médici. Ah, sim. Não, então, mas Ela isso. nasceu política já. Não, Assim, e isso é muito interessante, porque o que fica para a história é a noite de São Bartolomeu, né? Que ela não tinha o poder de decidir sobre essa noite, quem decide é o filho dela. Mas, assim, sim. claro que o filho fazia o que ela dizia, mas o filho era o rei. Então, isso Uhum. também foi uma vontade do filho dela. Mas ela fazia reuniões com os huguenotes, ela tentava acabar com a guerra de religião. Então, é uma figura muito dúbia, né? E como a gente sempre fala, a história de 500 anos atrás, a gente não tem tantos documentos e tantos. Não era documentada, não era Exatamente. documentada. Então fica muito o dito pelo não dito, né? E assim, ela vem de uma família que eles não são covardes. Eles não dizem a primeira coisa que Cosimo e Vecchio lá no comecinho ele disse foi que nenhum Medici corria da, Do, seria da covarde decisão, né? Aham. das decisões. Eles tinham completamente que achar algum modo. Ele dizia que para toda preocupação, para todo problema, existe uma solução. Então, eles foram criados como aquele negócio assim. Os Medici, eles não correm, eles correm, pelo contrário, eles correm para resolver a coisa. Então, ela nasceu e cresceu por Clarice Orsini, que era casada com Lorenzo de Medici e que passou a amar a família de um jeito porque eles eram mafiosos. Sim, eles eram políticos nas entrelinhas, eles não dominavam e depois eles. Sim, o povo era louco por eles? Sim, entendeu? Então, assim, eles iam conversar com os aristocratas porque os pobres estavam pedindo alguma coisa. Mas por quê? Porque os pobres estavam pedindo, eles queriam ser bem vistos pelos pobres, entendeu? Então, ela nasceu com esse mecanismo. Então, não é que tenha sido difícil ela ter tomado essas decisões. A única decisão que eu acho que foi punk foi essa de São Bartolomeu, né? Porque tem até uma frase que eu separei, e quando você falou, eu lembrei. Quando tem essa coisa da noite. Por que acontece? A noite de São Bartolomeu tinha acontecido um casamento aqui em Paris. Aqui em Paris. E os huguenotes tinham vindo muito.
E aí tem um atentado contra, até eu notei, Gaspar Colin. Tem um atentado e o tiro acerta a mão dele. E temendo uma reação dos huguenotes, o rei resolve tomar uma decisão antes. Então, eu anotei a frase que matem eles, matem todos, o rei falou. Massacra mesmo. E aí eles fecham as igrejas perto do local desse casamento e começa a incendiar, a perseguir, a estimular a perseguição aos huguenotes, aos protestantes. E isso depois, para o futuro da França, não foi bom, porque muitos protestantes fugiram para a Holanda, para a Espanha, para a Inglaterra, né? E geralmente os protestantes tinham boas condições, eram ricos, né? E, enfim. E outra frase que eu anotei aqui, só para não perder o fio da meada, quando Catarina pega a lança que furou o olho do Henrique II, né? O marido dela, eu anotei porque é em latim, então não sou muito bom em latim, né? E ela falou assim, ela pega esse bastão, guarda para ela e vira um símbolo, assim, né? Ninguém sabe desse bastão, alguém roubou, né? A gente não sabe o destino desse bastão, mas falou assim, lacrimae inc dolor, e significa, disso vem as minhas lágrimas e a minha dor. E é uma homenagem que ela faz ao marido, né? Isso, exatamente. Eu também tinha lido. Aí, o que que acontece? Ela também foi escutar, ela escutava também pessoas legais, né? E pessoas também que queriam se aproveitar, que tinham vindo, tinham ido daqui para aí com ela, que pessoas que não eram tão boas, assim. Então, queriam dinheiro, queriam se aproveitar dela. Então, ela também foi, algumas decisões que ela tomou, como rainha regente, também foram por causa dessas pessoas. E essas duas pessoas eram marido e mulher. Eles roubaram muita coisa de Catarina e voltaram para Florença. É difícil a gente se colocar no lugar de uma rainha, né? Depois, no final, também separei uma frase do próprio Henrique IV, que foi genro dela, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Que era huguenote, que era protestante, e dizendo que ela também não tinha muita opção, né? Ela tinha que ser uma mulher forte, uma sociedade completamente machista, que não dava muita chance para as mulheres. Se ela não fosse desse jeito, também a família dela e a dinastia Valois, como a gente tinha falado, já teria se destruído, se acabado, né? Vamos dizer assim. E as conspirações, a inveja, isso tudo sempre existiu, né? Mas uma coisa que fica na minha cabeça é ela ter criado os 10 filhos, né? Ela não dividiu ninguém, ela criou todo mundo junto. Isso também é uma tradição de família Medici. Ninguém dá ninguém para ninguém, se não precisar. Né? Então, ela ficou com todos os 10 e teve lá com todos eles, até mesmo porque ela não tinha tido pai nem mãe. Então, esses meninos e essas meninas, eles foram criadas por ela. Ela fazia questão de criar esses 10 meninos. Né? Porque nenhum personagem de Casa Medici, ele deu nenhum filho para ninguém. Eles criavam os filhos. Sabe? Eles, mesmo nas horas que eles eram exiliados, eles levavam todo mundo. Eles não deixavam ninguém aqui em Florença, entendeu? Isso é outra coisa, outra curiosidade de família Medici, que ela podia casar de novo por motivos políticos, né? Fazer alianças e ter casado de novo. Ela decidiu não casar novamente e enfrentou a morte dos filhos, né? E aí é que eu pergunto para você como é que fica essa coisa aí dos tais venenos de Catarina, porque isso pra gente aqui não existe. Mas isso aí existe, né? Eles associam muito a essas conspirações, porque
Nostradamus, esse bruxo, né? Fazia esses experimentos e dizia para ela fazer, como se diz, aquelas coisas pagãs que esqueci a palavra. Matar animais, essas coisas assim? Mas tem um nome, né, para isso. Mas esqueci. Enfim, depois lembro. Rituais. Rituais pagães e utilizar venenos para matar possíveis ameaças para o reinado dela, para os filhos dela, porque 10 filhos, como você falou muito bem, é uma galera para se criar e para controlar a vontade dos filhos. Tem um dos filhos dela que, se eu não me engano, acho que foi o último rei, que antes, né, dela casar a caçula com o Henrique III de Navarra, que é o... E acendeu uma luz aqui atrás de mim. Ele era muito afeminado e começou a se vestir e fazer vergonha, e ela ficou muito preocupada com isso, né? E a sorte, entre aspas, é que ele morre e ela consegue ainda casar a caçula com o Henrique de Navarra. Então ela consegue, na ideia dela, fazer com que os Valois continuem, né? E aí que é interessante essa parte, porque, e para o pessoal saber também, sempre que um herdeiro assume e ele não tem o sangue do pai, você tem que renomear a dinastia, então, porque ele não está mais levando o sangue do pai. E esse casamento, sem Catarina de Médici saber, claro, ela tinha esperança de que o neto dela continuaria a ser rei da França, mas o Henrique IV da França, né, o Henrique III de Navarra, ele casa com a filha de Catarina, mas depois ele cancela o casamento dizendo que ela era infértil. E provavelmente ela devia ter o mesmo problema que Catarina teve. Mas aqui na França dizem que ele não tinha relação com ela para não conceber e não ter filhos, né? Então ele... E aí vem outra Médici importante aí da história, né? Porque ele cancela o casamento com a filha da Catarina e casa com Maria de Médici. Que vai ser a segunda rainha de Casa Médici. Ela era prima distante de Catarina? Sim, porque aí a gente já está falando no ramo secundário. Porque Catarina ainda está no ramo primário. Catarina ainda está no ramo primário. E aí depois, o primo dela, que é o Cosimo, que aí vem com o ramo secundário, Maria já é do ramo secundário. O ramo primário e ramo secundário, só para vocês entenderem, gente, é quando acaba. Porque as famílias, assim, as famílias geralmente aqui na Europa, quando nasce, você casa e nasce o primogênito, e é ele que vai tomar conta da família inteira, né? Então, assim, na falta do pai, é ele que vai tomar conta de todos os outros irmãos, assumir. Então, o ramo primário sempre fica para o primogênito. Só que lá no começo, os Médici tiveram 2 homens. E aí ele decretou o ramo primário e o ramo secundário corria paralelamente. Que era tipo os 2 meninos da Diana, né? O primeiro, eu não me lembro o nome dele. O primeiro vai ser o rei e o segundo não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele tá isento de toda a confusão de ser rei, né? Então, assim, o Harry. Então, o primeiro é quem nasce e cresce tendo que ser rei. Então, assim, ele é criado. Então, quando a dinastia do ramo primário morre, em toda aqui na Europa, todos morrem, não tem mais ninguém. Aí eles pegam o primeiro do ramo secundário para justamente esse nome não ser perdido. Como ela defendeu os Valois. E por ironia do destino, né? Henrique IV, ele era huguenote, e ele fala uma frase que os professores de história gostam muito de falar, Paris vale uma missa. Ou seja, ele se converte ao catolicismo, né? Ao catolicismo, Ele se converte ao catolicismo, porque eu às vezes confundo catolicismo com cristianismo, mas ele se converte ao catolicismo para que o povo aceitasse.
E aí ele entra em Paris, porque Paris estava sitiada com o apoio dos espanhóis, e devolve Paris para o seu povo e ainda se converte católico, né? Só que Politiquíssimo ele não, né? e ele ainda faz o famoso édito ou edito de Nantes, que a gente estuda até na história geral lá no Brasil, e ele permite pela primeira vez que os protestantes realizassem cultos dentro das praças de Paris. Então ele faz a paz, ele sela a paz com os protestantes, né? E isso vai custar a vida dele, porque ele sofreu 23 atentados, 23 ou 25, sempre confundo, atentados de radicais católicos que não aceitavam aquilo de jeito nenhum, e um cara consegue entrar na carruagem dele e esfaqueá-lo todinho, e ele falece, né? Só que os filhos dele não têm mais o sangue dos Valois, então ele começa a dinastia Bourbon, então são os Bourbons, é. E aí muda a história toda da França, porque o herdeiro dele é o famoso Luís XIII, que é o avô de Luís XIV. Não, pai de Luís XIV. Ok. E aí vem toda aquela coisa que a gente falou, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, aí vem tudo, o Rei Sol. E muda a Então, história da França nesse sentido. É muito engraçado, sabe, Daniel? A gente estudando e tá super na moda, assim, as pessoas estudarem arte e história, porque tudo se explica, né? E assim, tudo se explica, mas você realmente tem que sentar na frente do livro e começar a desvendar o novelo de lã, porque E porque são muitos detalhes e tudo se liga. E, por exemplo, essa história. Imagina a gente estudando a primeira vez, né? Eu lembro quando fui estudar a primeira vez, por exemplo. Quando você vê. Então, o Henrique III de Navarra, o que era Navarra? Que região era Navarra? Ele vira o Henrique IV da França, porque o Henrique III e o Henrique II da França foram filhos de Catarina de Médici, e depois ele vai casar com a filha da Catarina de Médici, vai renunciar com a Catarina de Médici e vai casar com a Maria de Médici. Caraca! É, é bem por Embola a aí. cabeça, né? Embola, embola. Eu perdi muitos neurônios estudando essas coisas e não sei se ainda, porque eu fico muito assim, cara, eu ainda não sei nada, ainda não sei nada, ainda não sei nada. Cada Quanto vez que a mais... gente vai pegar uma coisa para aprofundar, é impressionante como é complexo, né? E assim, gente, só um parêntese, eu era psicóloga de formação e o Daniel dentista. Então, assim, Uhum. né, a gente não tem nenhuma formação de histórico da arte no Brasil ou de professor acadêmico. Né? A gente cai apaixonado pelo que a gente faz e resolve estudar o que a gente faz. Exatamente. Né? Eu acho que eu vou. Não sei, tá ficando meio escuro aqui. A gente tem 43 minutos e a gente. A gente já está com 43? Eu queria pegar umas. É que tá ficando escuro aqui. Eu queria pegar. Acho que assim fica melhor. Tá ótimo. Assim tá bom. Eu queria pegar mas eu não tenho onde apoiar. Eu queria pegar a frase aqui que ele falou. Espera aí, eu vou pedir a ajuda dos assistentes. Aqui tá escuro, não tá? Tá, mas ainda tá dando. Ainda tá dando? Tá. Deixa eu pedir o celular aqui do assistente. O celular tá aí? Presta o abajur e o celular, por favor. Que eu queria ver 3 frases aqui que eu tinha separado. Hã? Deixa eu ver se eu consigo uma luz aqui. Pera aí. Tá com mau contato aí? Vai queimar. Eu tenho que encostar a lâmpada. Não vai ficar. Um beijo. Padrinha tá te mandando um beijo. Tá mandando outro. Lembranças a Davi. Lembranças a Davi, ela falou. Ô, Davi tá fechado. Só dia 2 de junho Davi vai abrir. Acho que agora melhorou. Ok. Já vai abrir dia 2? Vai abrir dia 2. Davi, né? Talvez a galeria dele o Fitz, mas ainda tá na confusão. Ver se vão abrir agora terça-feira. Bem, mas aí tá na confusão.
Deixa eu tentar achar a Ai, frase adoro uma aqui. confusão. Se você quiser continuar falando aí um pouquinho mais. Não, seria bom, porque seria bom enquanto você procura a frase, a gente respondendo, no meu caso, respondendo para mim, no teu caso, respondendo para você. E Porque será que tem algum comentário aqui? Porque como eu tirei, né? Tá. Ok. Gente, essa é a hora das perguntas, tá? Ele recolocou. E como a gente não tem roteiro, né? A gente fica A assim. gente não tem roteiro, e aí, mas geralmente, nos últimos minutos, a gente vai respondendo se a gente souber responder as É, perguntas, tá? Então, agora é a a, hora das perguntas, vocês podem perguntar. a gente está com 45 minutos. Peraí. Nascimento, educação. Eles perguntaram na tua caixinha aí. Não, ninguém perguntou, não. Quer ver? Eu vou Não, achar. não ela morre na França, morre na França. E ela está enterrada onde, Daniel? Ela está enterrada na Basílica de Saint-Denis, onde quase todos os reis e rainhas da França estão Que eu enterrados. tenho que ir, é uma das coisas que eu tenho que ir, é Saint-Denis. Como ela morre, eu acho que ela morre viúva. Ela sempre vai ficar fiel ao marido dela, né? E ela casa de novo, não. Ela não casa de novo, faz questão de não casar. Pra que mulher casar de novo? Não, Ela já morre, saiu de uma conclusão. 10 filhos, ela vai casar de novo, vai nada. Ela não quer casar mais, não. ela morre quase 70 anos, morre de velhice 70 mesmo, né? anos. Ela morre com 70 anos, então presume-se que ela morreu de morte mesmo, de velhice. E é uma boa pergunta essa, que me fez lembrar que o Henrique IV, o genro dela, quando ele se converte ao catolicismo, o bispo da cidade, né, o arcebispo da cidade de Reims, ele se recusa a autorizar o batismo dele, vamos dizer assim, a coroação dele na Basílica, na Notre Dame, na Catedral de Notre Dame de Reims, que era onde os reis todos eram coroados, né, tradicionalmente, que é onde Clovis, o primeiro rei dos francos, foi coroado, né? E claro, todo rei francês queria ser coroado lá para ter boa sorte, vamos dizer assim, no reinado, né? Por que será que eles criam esses boatos maldosos sobre ela? Porque ela foi um personagem muito. Porque viveu muito, né? Ela viveu demais, ela passou por muita coisa. 2, porque ela teve 10 filhos e teve que arranjar todos os 10 filhos. 3, porque ela foi por 2 vezes rainha de França. Então ela fica para a história como uma mulher muito ativa. E ela também fica para a história como levando as inovações de um mundo, de uma cidade, de uma região super desenvolvida para uma cidade não desenvolvida. Então ela fica super famosa levando essas coisas, principalmente alimentares, né? Para. Outra coisa, me lembrei. Na França, você comia doce com salgado tudo junto. E aqui já se separava o primeiro doce, não, o primeiro salgado e depois o doce. E aí ela diz: não, gente, peraí. A gente come com garfinho e come salgado e depois o doce. Então, assim, ela leva a modernidade, né? Então, ela fica famosa por causa disso também. É uma lenda, né, a Catarina? Eu acho que, na verdade, historiadores consideram ela a mulher mais importante do século XVI, né? E há quem diga que foi a mulher mais poderosa da França. E isso causava inveja, como a gente falou, né? Uma sociedade machista. Eu achei a frase aqui, ó. Sim. Henrique IV, posteriormente à morte de Catarina, falou: eu lhe pergunto, o que uma mulher poderia fazer, deixada pela morte de seu marido, com 5 crianças pequenas em seus braços e 2 famílias da França que estavam pensando em tomar a coroa?
a nossa, os Bourbons, e a dos Guiser, que eram uma ala aqui da França muito ligada aos protestantes e revoltosa, né? E ele falou, ela não foi compelida a papéis estranhos para enganar primeiro uma e depois a outra, a fim de proteger como ela fez. Seus filhos que reinaram sucessivamente por força da conduta sábia daquela mulher perspicaz. Surpreende-me que ela nunca tenha feito pior. Exatamente, E ele exatamente. que Foi tinha o que eu uma falei. grande rivalidade Sim. com ela, que traiu ela, né? Mas reconheceu Uhum. o poder dessa mulher e a importância dessa mulher para a sociedade francesa, né? Sim, sim. E é o que eu disse, ela podia ter feito o que ela quisesse com a Diana, mas ela pega ela como aliada, né? Ela diz aquela coisa, é melhor ser amigo do meu inimigo do que ser inimigo dele. Então, ela inteligentemente, multifacetada, mãe, política e gestora. Gestora, sim, muito importante esse nome, porque ela soube realmente, existiu essas coisas, existiu a noite de São Bartolomeu, mas assim, se a gente for peneirar tudo, colocar na balança tudo o que aconteceu com Caterina, ela foi uma mulher muito macho. O pessoal Sim, falou que ela defendia a França com unhas e dentes, ela foi avante do tempo. Nostradamus teve um importante na vida dela. Como foi o fim dele? No Jardim de Luxemburgo tem uma fonte dedicada à família Médici. Então, isso é interessante, classe tubiana. Isso é consequência do que a gente falou. Maria de Médici, que foi a segunda esposa e que deu os herdeiros todos ao Henrique IV, e fundou a dinastia dos Bourbons, quando ele é assassinado, ela pede, onde tinha um jardim que era do Duque de Luxemburgo, ela pega esse local desse cara, num acordo, tá? Não foi nada tomado, e pede para construir onde hoje em dia é o Senado Federal. Foi bem, bem legal essa lembrança dela, que é a cópia do Palácio Pitti, onde ela cresceu, né? Lá em Florença. isso, porque eles já moravam lá no Palazzo Pitti. Foi com Cosimo que eles foram morar lá no Palazzo Pitti. Sim. É, viu como é legal E vocês aí, e aí participarem? me dizem, Padria, Pitti é parecido com Versalhes. Aí eu falo, não, Pitti É o é contrário. primeiro que Versalhes, É. né? Que foi a noite de São Bartolomeu, foi uma noite de agosto, onde praticamente os católicos foram massacrados, né? Não, os protestantes. Ou os protestantes foram massacrados justamente por ordem do rei, filho de Catarina, né? E Catarina, ela tinha como dizer não para o filho, mas o filho, mesmo assim, o filho passou por cima dela então, e aconteceu esse massacre na noite de São Bartolomeu, que, se eu não me engano, é do dia 24 para o 25 de agosto, se eu não me engano. Eles dizem que durou três dias oficialmente, né? Desde o atentado lá, do tiro que pegou na mão do esqueci o nome do cara, Gaspar Coligny. Mas isso perdura, né? Porque eles estimularam essa perseguição. Então, por toda a França, a capital dos huguenotes, dos protestantes na França era Rouen, que é uma cidade muito importante, onde Joana d'Arc foi queimada, né? E eles tentavam depois apagar os vestígios dos protestantes pela França. São muitos altos e baixos, né? E muitas. Alguém fez uma outra pergunta. A Diana tomava ouro líquido. Então, tem essa lenda também que eu esqueci de falar. Eu não acredito muito, porque ela teria morrido, né? Se a gente for pensar. Mas era uma prática muito usada no século XVI, que a Samara está falando aqui. Isso é uma prática extremamente usada porque estava na super moda da alquimia, né? 23 e 24 de agosto. Obrigada, Carla. Pois é, estava na super moda da alquimia. Então, assim, até os idos de 1602, a alquimia vem muito forte no século XVI. Então, quem queria se mostrar, dizer que era
além de falar latim, além de falar outras línguas, também sabia de alquimia, né? Catarina expulsou Diana depois da morte de Henrique, sim. É, depois da Batalha da Justa lá e dos 10 dias que ele padece, ela tira ela do castelo. Uhum. Depois você volta no luar e volta pela Florença. Temos 5 É, minutos, gente. é. Podem ir Qual perguntando que a rei, gente vai. qual rei que assume após a morte do rei Henrique? Não foi Francis II? Então, quando morre. Vamos lá. Quando Quando morre morre Henrique Henrique, II. esposo de Catarina, Francis II, exatamente, é o primeiro filho de Catarina a assumir. Depois a gente tem Carlos IX. Carlos IX, obrigado, e Henrique III, exatamente. Henrique III. É, Então ela não vai ser. Ela vai ver 3 filhos morrerem, né? é. Ela tem até uma frase, não sei se tu leu, e me lembrei agora, lá de 8 anos atrás, quando eu estudei, né, que ela fala, por que que Deus me deixou ver morrer tanta gente, né? Me emprestar seus filhos, e é interessante essa frase dela. Podia ter anotado para falar aqui para vocês. Será que eu consigo achar em 4 minutos? A gente tem que terminar antes, porque É, aí a gente se tem despede direitinho dele. 56 e 22. Passa tão rápido. É, Ah, Daniel, agora, quando acabar a live, o Instagram vai te dar a opção de você salvar e colocar no feed. Aí vira IGTV. a última eu já consegui fazer isso. Ah. Viu, gente? Vai ficar lá no IGTV do Daniel. Ah, não sei se eu vou achar. Mas enfim, tem alguma pergunta aí? Eu fico. Obrigada. Eu fico assim com a pobre da Catarina, tentando defender a Catarina, porque essa coisa dela vestir o preto, né, dá um ar assim de bruxa para ela, né, dá um ar assim austero de bruxa, mas não, é de sofrimento mesmo, assim, ela entra numa coisa de reclusão muito forte, ela vê o marido morrer, já não conheceu os pais, né? Já ficou nos monastérios escondida para não ser estuprada nem morta. E aí já vem para cá para ir com 14 anos, né? Já pega a amante do marido. E aí ainda vai ter 10 filhos, ainda morre 3. Então, minha gente, essa mulher é Ave Maria. É uma heroína, não é uma bruxa. É, o. é, Essa questão dessa que você falou agora, que eu estava concentrado aqui, mas a morte dela e esse fim de vida dela, né, é trágico e irônico, né, porque quase que ela consegue fazer com que os Valois continuassem, né? Sim. E por ironia do destino, Henrique IV cancela o. Mas eu acho que ele já tinha planejado tudo isso, né? Uhum. Cancela o casamento e dá um novo. Essa série, aqui falaram, ó, na série Reign, ela se apresenta bem bruxa, viu? Então, Sim, sim. e também, é disso que eu ia falar, na verdade, que eu lembrei quando eu estava lendo. As imagens que a gente tem dela nos museus e no próprio castelo de Chenonceau, ela é muito sombria, né? E também não era muito bonita, isso tudo favorece, né? Não, é isso, isso. Mas assim, ela parece bruxa, aparece como bruxa. É, Mas a bichinha, assim, coitadinha, eu morro de defender ela. Mas é assim, cada um com o seu Tem cada os um. dois lados, né? E é tudo interpretativo. Ó, nós temos 40 segundos para nos despedirmos. Pois, gente, pois a gente vai pensar em outra live. É o terceiro domingo, né? É. E aí a gente É. vai pensar, né, no que a gente vai fazer e, e vai fazer. Bom Então, domingo, bom fim de domingo, boa semana. Beijão para todo mundo. Obrigado.
Sempre dá certo. Tudo no final sempre dá certo. Tem 10 segundos para fechar aqui. Beijo. Um Vou beijo, encerrar. gente. Obrigada.